Muito bem, vamos agora completar o nosso primeiro módulo, tributos, estudando a parte 4, que diz respeito à última espécie tributária, que são as contribuições parafiscais ou especiais. Já vimos o que é uma taxa, já vimos o que é uma contribuição de melhoria, um imposto, os empréstimos compulsórios, e vamos estudar agora as nossas contribuições parafiscais ou especiais. Observem que, assim como no texto ao qual nós nos referimos aos empréstimos compulsórios, nós só colocamos dispositivos constitucionais porque o CTN não cita nada a respeito dos empréstimos compulsórios. E assim ocorre no caso das contribuições parafiscais ou especiais. Os artigos são 149, 149-A e 195 da Constituição Federal. Então, por este mesmo motivo, como foi no caso dos empréstimos compulsórios, o CTN não é citado porque não há dispositivo no CTN a respeito dessas duas espécies tributárias. Muito bem, então vamos ver o que determina a nossa Constituição com relação às contribuições parafiscais ou especiais. Artigo 149 da Constituição. Compete exclusivamente à União, instituir, e aí vem as contribuições. Contribuições sociais, o primeiro tipo, de intervenção no domínio econômico, o segundo tipo, e do interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, etc. Então, observe que são 3 tipos de contribuições parafiscais ou especiais. Sociais, de intervenção no domínio econômico, chamada CID, e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, chamadas contribuições corporativas, enfim. Sociais, de intervenção no domínio econômico, as CID, e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, que são as contribuições corporativas. Muito bem. A Constituição determina ainda, no artigo 149, que terão que ser observados alguns princípios, etc., que nós vamos estudar todos eles, não se preocupem em identificá-los agora, eu vou falar daqui a pouquinho sobre todos eles. E o artigo 149-A traz uma contribuição que não é de competência da União, é de competência do município e do Distrito Federal. Dos municípios e do Distrito Federal. O que aconteceu foi o seguinte: quando nós estudamos taxa, nós vimos que para que o fato gerador, ou seja, o serviço, seja fato gerador de taxa, tem que ser específico e divisível. E vimos que o Supremo Tribunal Federal, já com súmula vinculante, determina que o serviço de iluminação pública não pode ser custeado por taxa. Por quê? Porque, embora seja específico, eu sei por qual atividade eu estou pagando, ele não é divisível, porque não há como mensurar a utilização de cada contribuinte, no caso do serviço de iluminação pública, e proibiu a cobrança dessa taxa. E aí os prefeitos se reuniram desesperados, foram ao Supremo e disseram: vocês precisam mudar essa aí, porque não está dando, nós precisamos desse dinheiro. E aí os ministros: não, olha, não tem jeito, já simulamos, não vamos mudar. E aí um deles teve uma ideia fantástica. Eu não vou aqui citar o nome, mas teve uma ideia fantástica. Por que vocês não mudam de nome o tributo? Chama de outra coisa qualquer, porque aí nós deixamos. E assim foi criado o artigo 149-A da Constituição. Observe aqui: os municípios e o DF poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis
para o custeio do serviço de iluminação pública. E ainda determina que é facultada a cobrança na contribuição na fatura do consumo de energia elétrica. Então, hoje, quando você pega a conta de luz, que é uma tarifa, nós sabemos disso, porque você paga a concessionária, são duas relações jurídicas, poder público para com a concessionária e a concessionária para com o usuário. Nesse caso, normalmente vem cobrando a CIP, né, Contribuição para a Iluminação Pública, junto da conta de luz. É um valor que foi criado em substituição à taxa de iluminação pública julgada inconstitucional, porque o serviço era específico, mas não era divisível. Certo? Então foi criada a contribuição para o serviço de iluminação pública no artigo 149-A da Constituição. E aí os municípios e o DF, através das suas respectivas leis, instituíram essas suas respectivas contribuições, né, para o serviço de iluminação pública. Então, nós temos, basicamente, contribuições de competência da União. Quais são as da União? Sociais, de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, que vamos estudá-las. E esta, de competência do município e do Distrito Federal, que é para o serviço de iluminação pública. Ok? Então, minha gente, vamos lá ver um resumo disso. Contribuições para fiscais ou especiais de competência exclusiva da União, artigo 149, e de competência dos municípios e do DF, artigo 149-A, que é a contribuição para o serviço de iluminação pública. Certo? Muito bem. Já as contribuições da União, voltando aqui, aquelas previstas no artigo 149, e eu chamo a atenção aqui, voltando para o artigo 149, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então, adiantando, são as contribuições sociais, o primeiro tipo, essas de competência da União, do artigo 149. Sociais gerais, FGTS, salário e educação, e para a Seguridade Social. Estas contribuições para a Seguridade Social, nós vamos ter que dar uma atenção muitíssimo especial para elas. Vamos dedicar uma boa parte dessa parte final do módulo tributo para as contribuições para a Seguridade Social, estudando o artigo 195 da Constituição Federal. Então, contribuições para a Seguridade Social. E depois temos as contribuições de intervenção do domínio econômico, a CID, e as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, chamadas corporativas. Muito bem. Mas antes de estudarmos o grande barato que são as contribuições para a Seguridade Social, que vai exigir mais, nós vamos conversar sobre essas duas, de intervenção no domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Muito bem. O que são contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas? São contribuições, por exemplo, CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, contribuições para o CRM, Conselho Regional de Medicina, CRO, etc. São contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Muito cuidado, porque nós hoje convivemos no Brasil com as contribuições sindicais obrigatórias, como é o caso dessas que eu citei, e as facultativas. Mas, evidentemente, só as obrigatórias é que são espécies tributárias. E contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. Ora, as CID, elas surgem, por exemplo, existe uma contribuição de intervenção no domínio econômico que nós pagamos hoje,
que é assídio sobre combustível. Hoje, quando você abastece o carro, tem assídio sobre combustível. O que aconteceu? O governo achou que estava muita bagunça a questão dos combustíveis. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique, claque.